Bom, pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. E nessa aula eu vou resolver um exercício de aplicação da lei de Kirchhoff das correntes. Nesse circuito, vocês vão observar, inclusive, que existem fontes que vocês não conhecem. Na verdade, existe uma fonte de tensão dependente uma fonte de corrente dependente, desculpa, que vocês ainda não sabem o que é. Mas o objetivo aqui é mostrar que a lei de Kirchhoff ela pode ser aplicada para qualquer tipo de circuito, mesmo que nós não conheçamos os seus elementos, mesmo que seja um circuito mais complexo qualquer. O objetivo aqui é escrever e aplicar a LKC, ok? Então, o que é pedido no exercício? Encontre a potência dissipada no resistor de 12K, que é esse resistor aqui. Então, para achar potência nesse resistor, a gente tem que encontrar a tensão, a diferença de potencial, a queda de tensão, VO, e a corrente que passa nesse resistor, que a gente pode chamar também de IO. Eu vou escrever aqui um IO no sentido correspondente a essa queda de tensão. Então, se tem uma queda de tensão de mais para o menos em cima do resistor de 12, eu vou escrever, significa, né, que existe uma corrente IO passando nesse sentido. Onde ela entra, né, de onde ela vem, é mais positivo do que o ponto de onde ela sai, ok? O que eu já tinha feito nesse circuito foi marcar os nós para facilitar a nossa visualização. Então, aqui em cima, eu tenho um nó distribuído A. Então, todos esses pontos correspondem ao mesmo nó, não tem diferença de potencial entre esses pontos. Então, a gente está falando do mesmo nó. Aqui também é a mesma coisa. O nó C, vou colocar aqui embaixo também, é um nó distribuído. E então, esses 4 pontos marcados, eles correspondem ao mesmo nó. Não tem diferença de potencial entre esses pontos. Tudo bem? Então, como que a gente vai fazer? Para achar, primeiramente, a corrente nessa resistência, nós vamos escrever a lei de Kirchhoff das correntes para o nó A. Desculpa, para o nó C. Ok? E a gente vai partir a nossa resolução daí. Certo? Então, no nó C, o que a gente tem? Nós temos, primeiro, uma fonte de corrente de 5 mA que está saindo desse nó C. Então, essa corrente que eu vou chamar de I1, a corrente, vou colocar de outra cor aqui para ficar destacado, tá? A corrente que eu vou chamar de I1, ela está saindo do nó C e é justamente a corrente fornecida por essa fonte de corrente igual a 5 mA. Então, a gente já conhece o I1, que é 5 mA. O I1 ele sai de C e vai para o nó A, ok? Outra corrente que a gente vai marcar é a corrente nesse resistor de 2 kΩ. Nós vamos marcar uma corrente entrando nesse nó, que eu vou chamar de corrente I2. Eu vou marcar entrando e vou colocar aqui a diferença de potencial causada por I2 nesse resistor de 2K. Eu vou chamar de V2, ok? Então, eu considerei que existe um I2 vindo de A para C através desse resistor de 2K, causando uma diferença de potencial V2. A outra corrente que existe aqui, entrando nesse nó C, é a corrente dessa fonte de corrente dependente. O que é a fonte de corrente dependente? Ela está dependendo de quem aqui? O valor de corrente fornecido por ela depende de Vx. Quem é Vx? Vx é essa queda de tensão em cima deste resistor de
3K. Então, a corrente dessa fonte depende de como está essa queda de tensão no resistor de 3K. Ok? Então, eu vou chamar essa corrente aqui de corrente I3, que é a própria corrente da fonte dependente. Então, eu tenho I3 que foi dada, já foi dado o sentido dela, assim como a corrente I1, que já foi dada saindo do nó C, ok? Aqui eu tenho uma corrente I3 entrando. Nesse próximo ramo, do correspondente ao resistor de 3K, nós vamos marcar uma outra corrente, que é a corrente I4. A corrente I4 está passando através desse resistor de 3K e gerando essa queda de tensão de Vx. Então, de onde ela vem, que é o nó B, a gente tem um ponto de potencial maior do que o potencial de C. Então, existe uma queda de potencial daqui para cá. Essa queda de tensão é marcada já por Vx, certo? A próxima corrente é a própria corrente I0, que já foi destacada aqui, que é o que interessa para a gente no problema. Então, essa corrente ela também está entrando no nó C, ok? Então, a lei de Kirchhoff para o nó C vai ficar assim. Aqui eu vou só colocar de cor diferente a corrente que está saindo, que é a única que está saindo aqui é a corrente I1. Então, eu vou colocar de cor diferente só para a gente visualizar melhor e poder escrever a lei de Kirchhoff de maneira mais visual. Então, eu vou colocar aqui um I1 saindo, ok? Então, quem é o LKC para esse nó C? As correntes que entram, a soma das correntes que entram, a gente pode escrever, então, assim, olha, I2 mais I3 mais I4 mais o IO. Essa soma tem que ser igual à soma das correntes que saem. Quem é a corrente que sai? Somente a corrente I1. Então, vou escrever aqui que essa soma tem que ser igual ao valor de I1, que é essa corrente da fonte de 5 mA, ok? Aí a gente vai substituir as informações dadas pelo problema para poder encontrar o nosso IO. Primeiramente, quem é o I2? O I2 é um V2, a diferença de potencial V2, sobre o resistor de 2 kΩ, tá? Isso aqui é lei de Ohm. Então, a lei de Ohm, eu vou colocar aqui no cantinho, para vocês lembrarem, a lei de Ohm é sempre uma tensão igual a uma resistência vezes uma corrente. Tá? Então, a lei de Ohm vai ajudar a gente a escrever o LKC, a lei de Kirchhoff, naquele nó. Então, a gente precisa sempre da lei de Ohm na cabeça, ok? Então, o I2 é uma tensão. Então, se nós isolarmos aqui a corrente, a gente tem tensão sobre resistência. Então, a tensão V2 sobre o resistor de 2K nos dá essa corrente I2, ok? O que mais? O I3, ele foi dado. O I3 é um Vx sobre 2000. Esse é o valor da fonte, é o valor dela, dado no problema já. O I4, ele é a diferença, a queda de tensão nesse resistor de 3K sobre a própria resistência, lei de Ohm. Então, a gente tem Vx sobre o resistor de 3K, lei de Ohm, para encontrar o I4. E o IO? O IO, mesma coisa. Aqui é mais, né? O IO vai ser a diferença de potencial VO sobre a resistência de 12K. Então, a gente tem as correntes que entram no nó. E a corrente que sai é I1, e a gente já tem o valor dela, que é 5 mA.
Bom, se vocês observarem na nossa expressão, a gente tem, em relação à tensão, a gente tem três incógnitas de valor de tensão: o V2, o Vx e o VO. Observem o seguinte, que o V2, que é a queda de tensão no resistor de 2 kΩ, é a mesma tensão entre A e C, que é a mesma, né, em qualquer ponto que nós observarmos. Então, se eu tenho marcado aqui que o VO é a diferença de potencial entre A e C, ela é a mesma em todos os, né, entre todos os pontos aqui que a gente considerou como nó A e como nó C. Então, olha, o VO é a queda de tensão em cima desse resistor, é a diferença de potencial em cima dessa fonte, é a queda de tensão em cima desse conjunto de resistores e é a queda de tensão sobre esse resistor. Então, além dessa fonte aqui também. Então, todos esses elementos estão entre a mesma diferença de potencial, ou tensão, que é a diferença de potencial VA menos VC. Então, todos esses, eu vou escrever aqui embaixo, destacado, que o V2, que a gente chamou de V2, é igual ao Vout, que é o VO, na verdade, que é igual a uma diferença de potencial entre VA e VC, ok? Então, para que isso? Para a gente conseguir substituir, onde temos aqui o V2, vou substituir também o VO. Então, vou reescrever isso aqui dessa maneira. Isso aqui é um Vout, VO, né? 2K mais Vx 2000 e assim por diante. Nós chegamos num ponto, então, onde nós temos duas incógnitas na expressão de Kirchhoff, do nó C, e o objetivo agora é eliminar uma delas. Nós vamos eliminar o Vx relacionando o Vx com o VO, que é a tensão que a gente quer encontrar para poder, posteriormente, encontrar a potência no resistor de 12K. Como fazer isso? Se nós olharmos para essa parte do circuito, aqui a gente tem uma associação paralelo entre o resistor de 4 kΩ e o de 12 kΩ. Ambos estão entre os nós A e B. Então, eles estão sob a mesma diferença de potencial, que eu vou chamar aqui essa queda de tensão de V1. Para a gente relacionar Vx com VO, eu vou substituir esse paralelo pelo seu equivalente. Então, é o que eu fiz aqui embaixo. Quem é o equivalente? É o paralelo entre 4 kΩ e 12 kΩ. Se nós fizermos o produto pela soma, a gente vai achar um R equivalente de 3K. Então, eu vou substituir aqueles dois resistores que estavam entre o nó A e o nó B pelo resistor equivalente de 3K. E marquei aqui a mesma diferença de potencial que eu tinha marcado lá em cima, que é o meu V1. Então, eu tenho esse equivalente, ele aparece em série com o outro resistor de 3K que já existia lá no circuito originalmente. Com isso, eu consigo ver o seguinte, que se a tensão entre A e C é o Vout, o Vout, ou VO, é simplesmente a soma entre V1 e Vx. Então, eu posso escrever isso aqui dessa maneira, olha. VO é V1 mais Vx. Quem é o VO? O VO é a tensão entre A e C, que é o VAC. O VAC é a tensão entre A e B, mais a queda de tensão entre B e C, ok? Como esses dois resistores são iguais, a tensão total, que é essa tensão VO, ela é dividida igualmente entre os dois resistores. Com isso, eu sei que V1 é igual a Vx. Então, eu vou substituir
isso aqui e vou encontrar o seguinte: VO é Vx mais Vx, ou seja, VO é 2 vezes Vx, ok? Vx é a metade de VO, se a gente isolar dessa maneira. Para que serve isso? Para a gente substituir lá na expressão que a gente tinha da lei de Kirchhoff no nosso C e ficar com somente uma incógnita na equação. No próximo passo, então, eu substituí a expressão que foi encontrada, que é o Vx é igual a VO sobre 2, na equação anterior, que a gente tinha aqui. Substituí, reorganizei aqui os denominadores, tirei o mínimo múltiplo comum do lado esquerdo, e reorganizei a minha expressão destacando somente isolando aqui o VO. Então, se eu isolar completamente aqui, eu vou ter que VO, isso aqui a gente vai cortar 1 mili com K, a gente vai ter 60 sobre 12. Isso vai me dar um valor de 5 volts, ok? Então, nós encontramos a tensão sobre a resistência que a gente tem interesse de estudar, que é a resistência de 12K. Para encontrar potência nesse resistor, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever o seguinte: a potência, que eu vou chamar de PO, vai ser a tensão vezes a corrente nesse resistor. Quem é a corrente IO? A corrente IO nós já escrevemos aqui, ó. É a tensão sobre a resistência, que é o nosso IO. Reagrupando essa expressão, a gente pode usar a expressão da potência em função da resistência. Então, eu tenho aqui que o meu VO ao quadrado sobre RO vai ser a minha potência de interesse. Então, eu posso partir dessa expressão e cair nessa daqui que a gente já conhece também. Com isso, a gente chega na seguinte conta: 5 ao quadrado sobre 12K. Isso aqui vai nos dar um valor de 2,08 miliwatts, ok? Então, recapitulando o nosso exercício. Aqui nós tínhamos um circuito onde nós precisávamos encontrar o IO, porque a gente precisava calcular a potência nesse resistor de 12K. Para calcular o IO, a gente usou a expressão de Kirchhoff neste nó, que é o nó onde IO estava entrando. Escrevemos Kirchhoff e escrevemos todas as expressões usando a lei de Ohm para cada corrente. E aí as correntes ficaram em função das tensões. Com as tensões, a gente foi eliminando as incógnitas, relacionando elas, e chegamos numa expressão com somente uma incógnita, que é o nosso VO. Achamos, então, o VO e, consequentemente, encontramos a nossa potência PO, ok? Então, esse é um exemplo da aplicação da lei de Kirchhoff das correntes para um circuito qualquer, um circuito de exemplo, ok? É isso aí. Obrigada, pessoal.